Olá, mulheres, a paz do Senhor Jesus, louvado seja o nosso Deus. Vamos para mais um dia do nosso estudo bíblico diário e hoje nós vamos meditar ainda no livro de Gênesis, no capítulo 4. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um varão, e teve mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Vamos parar aqui um pouco? Hoje nós vamos aprender lições espirituais sobre a vida de Abel, mas também nós vamos aprender sobre a vida de Caim. Caim, ele deu uma oferta para Deus que não agradou ao Senhor, tanto quanto a oferta de Abel. E Deus ainda fala com Caim, avisa a ele que o pecado jaz à porta, porque o diabo o tentaria, porque ele estava irado. Então o diabo ia dar um jeito de usá-lo para fazer mal a seu irmão. E mesmo Deus avisando a ele que o pecado estava à porta, ele não ouviu. Ele não deu ouvidos a Deus, mas deu ouvidos à sua ira, o desejo de vingança da sua carne. E como a gente já conhece a história, acabou matando o próprio irmão. Por inveja, por ciúme? Não sei. Só sei que porque Deus aceitou a oferta de Abel, ele se irou e acabou tirando a vida do seu próprio irmão. Quantas e quantas pessoas hoje estão caindo no erro, no pecado, se afastando de Deus? Porque o mesmo pecado que jazia a porta de Caim naquela época, ele jaz a nossa porta hoje. Ele está na nossa frente. E se nós não nos atentarmos para a palavra de Deus, ouvir a Deus, ouvir aquilo que o Senhor nos fala, a sua direção, nós acabaremos dando ouvidos ao pecado que jaz à nossa porta, às vozes do inimigo que insistem em ecoar em nossas mentes. Continuando a leitura. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? E ele disse: Não sei. Sou eu o guardador do meu irmão? E ainda um mentiroso, né? Ele havia matado o irmão e ainda pensou que podia esconder isso de Deus, o Senhor que tudo vê, que tudo sabe. E é isso que acontece também no nosso meio hoje. Muitas pessoas acham que podem esconder pecados, esconder seus pensamentos de Deus. Amadas, de Deus nós não podemos esconder nada. Você pode até esconder algo de alguém, de alguma pessoa, mas de Deus não se esconde nada. E a Bíblia diz que aquilo que está em oculto há de ser revelado. Então, se você tem um segredo, se você tem algo que sabe que precisa se abrir, que sabe que precisa confessar, não espere mais. Não dê mais lugar ao diabo para usar esse pecado escondido, esse segredo. Não sei, o que quer que você tenha aí escondido no seu coração. Coloque para fora, se liberte, confesse e seja liberta no nome de Jesus. Continuando a leitura, e disse Deus: Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra.
E agora maldito és tu, desde a terra que abriu a sua boca, para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quem mente, quem faz coisas erradas, quem engana, traz maldição para a sua vida. Então devemos ter muito cuidado e vigiar em todo o tempo. Porque não existe pecado grande ou pecado pequeno. Uma omissão é um pecado. Confesse. Não deixe que a omissão vá crescendo, vá aumentando e você tenha que inventar desculpas para não confessar, para não falar a verdade. Para mim, a omissão é a mesma coisa que a mentira. E a mentira vem do diabo. Então, reflita sobre isso. Continuando a leitura. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e errante serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada? Eis que hoje me lanças da face da terra e da tua face me esconderei. E serei fugitivo e errante na terra. E será que todo aquele que me achar me matará? O Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ferisse qualquer o que achasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho Enoque. E a Enoque nasceu Irade, e Irade gerou a Meuzael, e Meujael gerou a Metusael, e Metusael gerou a Lameque. E tomou Lameque para si 2 mulheres. O nome de uma era Ada e o nome da outra Zilá. E Ada teve a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e têm gado. E o nome de seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. E Zilá também teve a Tubal-Caim, mestre de toda obra de cobre e de ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Naamã. E disse Lameque às suas mulheres: Ada e Zilá, ouvi a minha voz, vós mulheres de Lameque. Escutai o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir, e um jovem por me pisar. Porque 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 70 vezes 7. E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho, e chamou o nome Sete, porque disse ela: Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Nessa passagem que nós acabamos de ler, é destacada a vida espiritual de Abel, o qual entrou para a história como o primeiro homem piedoso da Bíblia. Ele é o primeiro pastor nomeado na Bíblia e o primeiro homem assassinado na história universal. O nome Abel significa sopro ou vaidade, apontando para uma vida curta e passageira. O assassinato de Abel, vítima de sua própria fé e piedade, aponta para a morte de todos os homens fiéis que seriam martirizados por expressarem uma vida cristã piedosa neste mundo. Porém, o seu legado de fé e piedade perpassa séculos e mais séculos, e até hoje ainda fala, como você pode ver lá em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 4. O assassinato de Abel pelo seu maligno irmão Caim suscita o enigma para o qual até hoje não se acha a resposta. Por que os justos sofrem
e o mal parece triunfar em alguns momentos? Essa resposta nós não teremos agora, mas um dia nós saberemos essa resposta. Abel, Estevão e tantos outros mártires do passado, e os mais recentes, como Martin Luther King, assassinado de forma cruel porque lutava por causas justas, deixaram-nos um legado que ainda hoje clama aos nossos ouvidos por justiça para os menos favorecidos. Nós vivemos no mundo hoje onde há muita injustiça, onde muitas pessoas sofrem e padecem sem fazer nada para isso. Mas nós temos que sempre ter em nossa mente que o justo juiz, o nosso Deus, Ele julgará toda a terra um dia. Ele também fará justiça aos seus. Não importa quanto tempo passe, a nossa esperança tem que estar no Senhor, na certeza de que a nossa justiça vem dEle, e que Ele fará justiça por aqueles que o clamam, que invocam o seu nome, e que são fiéis a Ele. Vamos meditar no livro de Salmos, no capítulo 72, o versículo 2 e o 3. Ele julgará o teu povo com justiça, e os teus pobres com juízo. Os montes trarão paz ao povo, e os outeiros justiça. Julgará os aflitos do povo, salvará os filhos do necessitado, e quebrantará o opressor. É Ele, amadas. Nós não podemos, nós vemos muitas injustiças, né? Como, por exemplo, o caso daquele menino. Não sei se você ouviu falar, já assistiu TV, mas semana passada não, foi agora no começo da semana, tivemos o caso daquela criança de 11 anos, que era mantida presa dentro de um tambor, em pé, acorrentada, onde passava fome, sede, fazia suas necessidades ali mesmo, coisas absurdas, que dói na alma, só de ouvir falar. E o próprio pai, a madrasta, a filha da madrasta, todo mundo compactuando do sofrimento daquele inocente. E aí a gente se pergunta, por que, Senhor? Por que tanta injustiça, tanta crueldade? Porque, amadas, uma coisa nós sabemos. Neste mundo jaz o maligno. Ele está à espreita, ele está à porta. E se a gente der brecha, ele entra. Como a Bíblia também diz que para o final dos tempos o amor de muitos se esfriaria, é isso que nós temos vivido hoje em dia. E é por isso também que nós temos que vigiar em todo o tempo. Porque se nós dermos brecha, o pecado que jaz à nossa porta, o maligno que está à espreita a nos espionar, bramando ao nosso derredor todo o tempo, se não vigiarmos, ele poderá nos atacar também. Ele poderá entrar e fazer o estrago. Por isso, apegue-se a Deus, aproxime-se de Deus o máximo que você puder. Entregue sua vida a Ele, peça a Ele que dirija você, e quando vier os maus pensamentos, repreenda, não aceite nenhuma obra de Satanás na sua mente nem na sua vida. Peça ao Espírito Santo de Deus para te dar direção, para cuidar da sua mente, dos seus pensamentos, do seu coração. E deixe que Ele complete a boa obra do Senhor na sua vida, no nome de Jesus. Amém? Que Deus possa falar mais ao teu coração. Fiquem todas com Deus, um grande beijo e até o nosso próximo áudio.